Since 1981, Unbound has connected people like you with families worldwide on their self-directed paths out of poverty. A brighter future is possible for these families when we all walk together. Sponsor a child today, and you'll help a family take the first steps on their path. Change their future in just one click. Start walking with your new friend today at unbound.org/walk. Laudetur Jesus Christus. Saudações sororais e fraternais a todas e todos. Os nossos sinceros votos de paz e bem sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. O texto da mensagem para o Dia Mundial da Paz 2025 foi publicado na manhã desta quinta-feira, dia 12 de dezembro. E o tema é: perdoa-nos as nossas ofensas, concede-nos a tua paz. A palavra central, portanto, é o perdão, estreitamente ligada ao Ano Santo que a Igreja viverá em 2025. Mais de 7.000 católicos das duas dioceses da Guiné-Bissau reuniram-se no Santuário de Cacheu no fim de semana de 6 a 7 de dezembro para a peregrinação mariana 2024 sob o lema Junto com Maria, no busca a verdade que na liberta na terra. Com Maria, procuremos a verdade que libertará a nossa terra. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. Escolhi como título para a mensagem do Dia Mundial da Paz 2025: perdoa-nos as nossas ofensas, concede-nos a tua paz. Cada um de nós pode fazer ações misericordiosas e quebrar as correntes da injustiça. Esta, amigas, amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, quinta-feira, dia 12 de dezembro, a sua conta Twitter, @Pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 12 de dezembro, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Artur Roque, prefeito do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, Dom Alfonso Amarante, arcebispo titular de Sores e reitor magnífico da Pontifícia Universidade Lateranense, Monsenhor Simão Bolivar Sánchez Carrión, arcebispo titular eleito de Rosela e núncio apostólico em Honduras, a senhora Lídia Jiménez González, diretora-geral do Instituto Secular Crociate de Santa Maria, a delegação da Missão Evangélica Batista Rome na Itália, a senhora Maria Florência Budino, presidente do Tribunal da Cassação Penal da província de Buenos Aires, na Argentina, Dom Francisco José Prieto Fernandes, arcebispo de Santiago de Compostela, na Espanha, a comunidade do Seminário Maior Interdiocesano de Santiago de Compostela, na Espanha, e, finalmente, o Sr. Mahmoud Abbas, presidente do Estado da Palestina, com o séquito. O texto da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz 2025 foi publicado na manhã desta quinta-feira, dia 12 de dezembro, e o tema é: perdoa-nos as nossas ofensas, concede-nos a tua paz. A palavra central, portanto, é o perdão, estreitamente ligada ao Ano Santo que a Igreja viverá em 2025. Mais pormenores com o colega Silvonei José. O Dia Mundial da Paz celebra-se em 1º de janeiro, mas a mensagem do Papa está destinada a ecoar durante todo o ano de 2025. O texto da mensagem foi publicado nesta quinta-feira, 12 de dezembro, cujo tema é perdoar-nos as nossas ofensas. Concede-nos a tua paz. A palavra central, portanto, é o perdão, estreitamente ligada ao Ano Santo que a Igreja viverá em 2025. Na origem do jubileu hebraico,
estão a clemência e o fim da opressão, com o restabelecimento da justiça divina. Esta tradição se manteve e também hoje somos chamados a unir a nossa voz à de quem denuncia as inúmeras situações de exploração da terra e de opressão do próximo, naquilo que São João Paulo II chamava de estruturas de pecado, profundamente enraizadas em nossa sociedade. Francisco cita algumas dessas injustiças: desigualdades de todos os tipos, tratamento desumano dispensado aos migrantes, degradação ambiental, confusão gerada intencionalmente pela desinformação, rejeição a qualquer tipo de diálogo e o financiamento ostensivo da indústria militar. Todos esses são fatores de uma ameaça real à existência de toda a humanidade. No início deste ano, portanto, queremos escutar este grito da humanidade para nos sentirmos chamados, todos nós, juntos e de modo pessoal, a quebrar as correntes da injustiça para proclamar a justiça de Deus, escreve o Santo Padre. Atos esporádicos de filantropia não serão suficientes, acrescenta, mas são necessárias transformações culturais e estruturais. Quando não há gratidão, o homem deixa de reconhecer os dons de Deus e começa a nutrir um pensamento de que as relações com os outros podem ser regidas por uma lógica de exploração, em que o mais forte pretende ter o direito de prevalecer sobre o mais fraco. Isso vale seja para as relações interpessoais, seja entre comunidades e nações. O Papa denuncia o modo de agir de alguns governos e instituições financeiras privadas dos países mais ricos, que não hesitam em explorar os recursos humanos e naturais dos países mais pobres. Desse modo, a dívida ecológica e a dívida externa se transformam em dois lados da mesma moeda. A esse fenômeno interligado, o Papa dá o nome de crise da dívida, que aflige vários países, especialmente no sul do planeta. Inspirando-me nesse ano jubilar, escreve o Papa, convido a comunidade internacional para que atue no sentido de perdoar a dívida externa, reconhecendo a existência de uma dívida ecológica entre o norte e o sul do mundo. É um apelo à solidariedade, mas, sobretudo, à justiça. Assim, o perdão da dívida externa é a primeira das 3 ações concretas que o Pontífice propõe à comunidade internacional para esse ano de 2025. Para que não se trate de um ato isolado de beneficência, seria necessário, ao mesmo tempo, desenvolver uma nova arquitetura financeira que conduza à criação de um acordo financeiro global, baseado na solidariedade e na harmonia entre os povos. A segunda ação é voltada à defesa da vida humana, desde a concepção até a morte natural. Gostaria de convidar, uma vez mais, escreve Francisco, para um gesto concreto que possa favorecer a cultura da vida. Refiro-me à eliminação da pena de morte em todas as nações. Em realidade, esta punição, além de comprometer a inviolabilidade da vida, aniquila toda a esperança humana de perdão e de renovação. O terceiro gesto é uma proposta já feita por São Paulo VI e Bento XVI, utilizar uma porcentagem fixa do dinheiro gasto em armamento para a criação de um fundo mundial para eliminar definitivamente a fome e facilitar a realização de atividades educativas nos países mais pobres. Essas atividades promoveriam o desenvolvimento sustentável, lutando contra as alterações climáticas. Devemos tentar eliminar qualquer pretexto que possa levar os jovens a imaginar o seu futuro sem esperança, ou como uma expectativa de vingar o sangue derramado por seus entes queridos. O futuro, escreve Francisco, é um dom que permite ultrapassar os erros do passado e construir novos caminhos de paz. Que 2025 seja um ano em que a paz cresça, são os votos de Francisco.
que exorta a procurá-la com um coração desarmado, um coração que não se esforça por calcular o que é meu e o que é teu, que dissolve o egoísmo, que não hesita em reconhecer-se devedor de Deus e, por isso, está pronto para perdoar as dívidas que oprimem o próximo. Por vezes, acrescenta Francisco, é suficiente um sorriso. Com efeito, a paz não vem apenas com o fim da guerra, mas com o início de um mundo novo. O Papa conclui a mensagem com a seguinte oração: perdoa-nos as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nesse círculo de perdão, concede-nos a tua paz, aquela paz que só tu podes dar para aqueles que deixam o seu coração desarmado, para aqueles que com esperança querem perdoar as dívidas aos seus irmãos, para aqueles que confessam sem medo que são vossos devedores, para aqueles que não ficam surdos ao grito dos mais pobres. O Papa Francisco recebeu nesta quinta-feira, dia 12 de dezembro, os representantes da Missão Evangélica Batista Rome, na Itália. Durante o encontro, o Santo Padre entregou um discurso de encorajamento ao grupo, estendendo a sua saudação a todos os membros do povo Rom, também conhecidos como ciganos, e as comunidades que recebem assistência e apoio dessa missão. Francisco ressalta no texto o vínculo que une todos os cristãos como filhos do mesmo Pai e irmãos em Cristo, lembrando que pelas suas chagas fomos curados, e sublinhou a importância da unidade e da solidariedade no caminho comum da fé, caridade e esperança, convidando os presentes a renovar a certeza de que nada e ninguém poderá jamais nos separar do amor de Deus. O Papa incentivou os representantes da missão a testemunharem esse amor de maneira concreta por meio de uma caridade ativa e destacou o papel essencial do Espírito Santo em inspirar coragem e alegria na proclamação da Boa Nova de Jesus. Que o Espírito Santo nos anime e fortaleça em nós o desejo de anunciar juntos o Evangelho da Esperança, especialmente às comunidades Rom, disse Francisco, que também refletiu sobre a importância da colaboração entre os cristãos como um testemunho essencial e instrumento de evangelização. A unidade de ação inspirada pelo Evangelho nos aproxima da plena unidade da fé, através do conhecimento e da estima recíprocos, sublinha o Santo Padre, ao reforçar a necessidade de trabalhar juntos para o bem comum. No final do texto, o Santo Padre recorda a proximidade do Santo Natal e encoraja os presentes a seguirem firmes no caminho da fé, inspirados pelas palavras do Salmo 27. Espera no Senhor, sê forte, revigora-se o teu coração e espera no Senhor. Na conclusão, o Papa convidou todos a rezarem a oração do Pai Nosso como sinal de unidade e exprimiu a sua gratidão pela visita, reforçando o seu apreço pelo trabalho da missão em favor das comunidades Rom. Em Portugal, Isabel Jonet alerta para uma transmissão intergeracional da pobreza. A presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome assinala a capacidade comunicativa do Papa Francisco na denúncia da pobreza e, em particular, a sua recomendação para que haja uma articulação entre as várias entidades que no terreno apoiam a pobreza. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Decorreu em Portugal, nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, mais uma campanha de recolha de alimentos para o Banco Alimentar contra a Fome. A presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, Isabel Jonet,
foi a convidada da entrevista conjunta da Rádio Renascença e da Agência Eclésia no passado domingo, 1 de dezembro. Damos nota, aqui, do essencial dessa entrevista, concedida aos jornalistas Henrique Cunha, da Rádio Renascença, e Otávio Carmo, da Agência Eclésia. A Casa Banco Alimentar contra a Fome alberga cada vez mais pessoas. Ao contrário do que acontece, por exemplo, na questão da crise da habitação, em que pretendemos alojar todas as pessoas que precisam, a Casa Banco Alimentar terá certamente mais sucesso quanto mais vazia ficar. Pergunto, estamos a fazer o necessário para desalojar os inquilinos desta casa? Bom, eu diria que o Banco Alimentar hoje em dia é uma casa com várias moradas. E estas várias moradas são todas as instituições de solidariedade social que no terreno ajudam cada uma das famílias. Efetivamente, a nossa taxa de sucesso total era quando pudéssemos encerrar o Banco Alimentar, porque não havia pessoas que precisavam de ajuda. E hoje não é isso que se passa. Aquilo que vemos é que, infelizmente, e apesar de muitas medidas sociais que têm sido tomadas, alterou-se um pouco o perfil das pessoas que pedem ajuda e que precisam de receber ajuda, porque nem todos a pedem, mas temos ainda muitas pessoas que dependem da solidariedade de terceiros para poder chegar até ao fim do mês e ter uma vida mais ou menos digna. Falou aí de um dado que me parece importante, porque nós temos a tendência de olhar para os números. Os números mostram que há mais pessoas em situação de pobreza ou em risco de exclusão social, mas falou-me numa mudança de perfil. E o perfil já não é só o número. Aquilo que define as pessoas, o que é que se está a passar, porque é que há um tipo de pessoas diferentes a chegar aos bancos alimentares e a pedir ajuda. Os números também são importantes, porque eu, até sendo economista, gosto de números porque ajudam a quantificar a situação. E hoje, aquilo que é certo é que 1/5 da população portuguesa vive com menos de 525 euros por mês. Ora, isto é tremendo. 1/5 das pessoas portuguesas vive com muitas dificuldades. Hoje nós temos um perfil diferente daquele que existia quando cheguei ao Banco Alimentar há 32 anos. Mas, apesar de tudo, as medidas sociais têm permitido algum pequeno fôlego a estas pensões mais baixas. E também um conjunto de outras prestações sociais que têm sido tomadas, têm sido adotadas, como, por exemplo, com participação na totalidade dos medicamentos, etc. Bom, mas temos hoje trabalhadores pobres, pessoas que têm um trabalho, que têm um salário, que já trabalham um horário completo e, por vezes, que andam a saltitar para completar essas horas de trabalho, têm filhos, muitas vezes mais novas, mas que o peso da habitação representa, por vezes, mais de 60% do que aquilo que é o rendimento disponível. E esse rendimento disponível já de si é muito baixo. E, portanto, não conseguem escapar a situação de pobreza mesmo trabalhando? Não conseguem, porque o peso da habitação é muito elevado, mas também porque quando tentam procurar uma casa mais barata, e por vezes nós estamos a falar de famílias que dividem apartamentos e que têm cada uma um quarto, onde no mesmo espaço tem que dormir um casal e por vezes os filhos, em colchões, estas pessoas não vivem de modo a construir uma família que harmoniosamente se possa desenvolver enquanto tal. A doutora Isabel tem vindo a chamar a atenção nos últimos tempos precisamente para esta realidade dos trabalhadores pobres. É um número que vem aumentando em Portugal, é uma realidade que está a aumentar, do seu ponto de vista, decorrente em parte desta crise da habitação? Vem aumentando de forma preocupante, porque, como disse, muitos destas famílias têm crianças, mas vem aumentando sem se ver muito bem como é que isto se vai resolver, porque aqui não basta apenas dar dinheiro e dar apoios sociais, porque aquilo que as pessoas precisam é de uma habitação mais condigna, mas precisam, sobretudo, de um emprego que não seja precário. Enquanto a máquina da economia não se puser em marcha, gerando riqueza, e com isto eu quero dizer criando melhor e mais emprego, eu não vejo como vamos conseguir dar a volta a esta situação. Mas há também um fator que é muito crítico, é que nós temos hoje muitos trabalhadores precários que vivem de pescados e, portanto, para além de um trabalho declarado,
têm um emprego fora da economia, mas que exige um esforço muito, muito grande em termos de horário e acabam por andar a correr de um lado para o outro, muitas vezes as mulheres, muitas vezes descurando aquilo que era necessário, porque não têm capacidade nem alternativa, isto de forma muito realista, de poder levar para casa o dinheiro todo que precisavam para os filhos terem uma vida confortável. Dizia-nos há pouco que os números eram importantes e, voltando à realidade da Federação dos Bancos Alimentares, há um aumento no número de pedidos de ajuda? Eu não diria que os números estão a aumentar, mas que os números não estão a diminuir, e é isso que me preocupa. É que, apesar dos apoios sociais, e apesar de ano após ano se falar disto, de virem estatísticas, de termos sucessivos governos, sucessivas entidades preocupadas com o tema da pobreza... Temos uma estratégia nacional de combate à pobreza hoje em dia. E o número dos pobres não diminui. E a taxa de pobreza não diminui. Então, a pobreza alterou-se, no entanto, o peso que ela tem hoje na sociedade portuguesa é muito, muito elevado. Qual é a percepção que tem, então? Porquê é que as estratégias não estão a funcionar? Por um lado, eu acho que não conhecemos exaustivamente o problema, mas, sobretudo, há medidas que são medidas transversais, porque tem que ser assim, mas que não são adequadas a algumas das situações que são especiais. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a padronizar respostas, muitas vezes dando soluções que não são as mais adequadas e tirando até aos apoios sociais a capacidade de intervir onde eles são mais necessários. O Estado tem que ajudar mesmo aqueles que precisam. E esses têm que ter um apoio. Para tudo o resto, têm que ser criadas condições para que não precisem. Ora, as medidas sociais que temos hoje perpetuam esta situação de assistencialismo e de pobreza, porque as pessoas habituam-se a viver com os mínimos, sabendo que, se pedirem apoios onde quer que eles hajam, que vão acabando por aparecer, e as pessoas perdem até uma ambição de exigir mais e melhor. Há que, de forma objetiva, segmentar as várias situações de pobreza e se tratar diferente aquilo que é diferente. Tratar a situação dos reformados com pensões baixas de uma maneira, tratar a situação dos sem-abrigo de outra maneira, mesmo na questão das pessoas sem abrigo, saber aqueles que estão na rua porque têm problemas de álcool e de drogas e aqueles que estão na rua porque não têm casa e trabalham. Ou de saúde mental, como há muitos casos. Sim, e portanto segmentar de forma a ir retirando a cada uma destas categorias todas aquelas pessoas ou famílias que se conseguem ir salvando de uma situação que é indigna, mas dando alguma esperança e não trazendo um conformismo para que os pobres achem que há uma transmissão geracional de pobreza que é natural. Em Portugal nós temos uma transmissão intergeracional da pobreza que é elevadíssima. E as pessoas parece quase que estão conformadas com isso. Mas significa que ser pobre é mesmo uma fatalidade no nosso país? Em muitos casos é, e as pessoas estão conformadas com isso. Nós temos hoje pessoas mais qualificadas, a escolaridade hoje é muito mais elevada e, portanto, as pessoas têm mais conhecimentos e isso deveria significar que têm melhores empregos. Mas o que é que temos? Temos, por vezes, pessoas licenciadas que estão a exercer o trabalho, que era o trabalho que devia ser desempenhado por pessoas menos qualificadas. Temos hoje caixas de supermercado que são pessoas licenciadas porque não encontram um lugar para as suas qualificações, porque elas são desadequadas e, portanto, estão a retirar a pessoas que teriam capacidade e competência para fazer esse trabalho, que é mais bem remunerado, e estão fora do mercado. Ainda por cima, temos muitos jovens que, se podem, vão-se embora de Portugal, porque aqui não veem futuro, e isso é terrível. Faço-lhe uma pergunta sobre uma figura que tem sido muito relevante nesta denúncia da pobreza e do sistema que promove a exclusão, que é o Papa Francisco. Tem falado muito no descarte dos mais vulneráveis. É uma voz que precisa de ser mais ouvida. Eu penso que o Papa Francisco tem uma comunicação como nunca nenhum Papa teve. Primeiro porque ele por si próprio é um comunicador, mas depois porque está numa época onde é muito mais fácil comunicar e onde tudo aquilo que se diz chega mais rapidamente
a quem quer ler. O que eu pergunto é se todos querem ouvir e querem ler aquilo que o Papa Francisco diz. Porque, por exemplo, o Papa Francisco recomenda que haja uma articulação entre as várias entidades que no terreno apoiam a pobreza, e nós ainda vemos em zonas muito bem definidas que as instituições, em vez de colaborarem, se disputam naquilo que devia ser... Quando não há mesmo uma sobreposição, não é? Há sobreposição naquilo que devia haver uma complementaridade. E, portanto, aquilo que eu tenho recomendado é que, para cada família carenciada, se tenha uma espécie de gestor de caso, de família, que possa acompanhar essa família em todas as suas necessidades, seja de saúde, seja alimentar, seja de educação. Está previsto na estratégia de combate à pobreza. Mas às vezes, quando as previsões não saem do papel, é mais difícil. Portanto, muitas vezes aquilo que temos assistido é que sejam as próprias instituições que se organizam no terreno e que fazem desplotar uma situação que poderia estar prevista, mas não é concretizável se elas próprias não quiserem. E é isso que nós vemos. É que hoje, muitas vezes são as entidades no terreno que não querem que se mude o status quo. Ora, enquanto não se mudar, é isso que o Papa Francisco penso que diz de uma forma muito clara, enquanto não olharmos para as pessoas mais carenciadas como alguém que precisa de um olhar que não é apenas caritativo, é um olhar total e integral sobre cada uma dessas pessoas, nós não vamos conseguir ter fórmulas que promovam as autonomias e as responsabilidades. Era Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, entrevistada por Henrique Cunha, da Rádio Renascença, e Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Segundo a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, na campanha deste início de mês de dezembro foram arrecadadas 2.213 toneladas de alimentos, que serão distribuídas por mais de 2.400 instituições de solidariedade social, que abrangem cerca de 380 mil pessoas. Laudetur Jesus Christus. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, Laudetur Jesus Christus. Ngoja bujos vermelho ai, ngoja anciana bo. Minje, misti nang pabu respirar, misti nang pabu descansar, misti pabu viver. Misti na notis de turbada, misti na notis mamedunho, misti ojau puna lutar. Macudito tem que lutar, sem vingança, vou na vencer.